Quem achou 2 Reis 5, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então vou dar mais um tempinho aí para você achar. 2 Reis 5, versículo 1. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas eu vou tentar ser a mais breve possível para que nós possamos aí ouvir os canais de Deus que Deus preparou para este dia, tá bom? Quem achou 2 Reis 5, fala amém. Agora deu tempo de achar. Se não achou, vai, pega a vizinha da esquerda, da direita, lê junto, compartilha a Bíblia e vamos aí ver o que Deus quer falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, que país que eu falei, gente? Que país que eu falei, gente? Era um grande homem de Deus, era um grande homem do seu senhor, rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este varão, homem valoroso, porém ele era o que, gente? Ele era o que, gente? E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou consigo 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em que chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o restaures da sua o quê? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-lhe os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu possa restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos que veja que busca ocasião contra quem? Contra quem? E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Se você puder, feche sua Bíblia por um momento, pegue na mão da sua vizinha da esquerda, da direita, para que nós possamos fazer um momento de oração. Se você puder, não olhe por que você está passando agora, mas olhe pelo quem está na sua direita e na sua esquerda, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, é neste momento que entramos perante a sua presença, Senhor. Nós louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor, glorificamos a Ti até agora. Mas, Senhor, a partir deste momento, Senhor, estaremos abrindo o coração, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ouviu, até aqui o Senhor nos deu força, nos deu sabedoria, nos deu garra, nos deu, Senhor, estratégia. E, Senhor, te pedimos agora, abre o coração de cada uma, que os problemas que nos trouxeram até aqui fiquem do lado da porta, do lado de fora. E, Senhor, que a partir de agora somente a Tua voz, somente, Senhor, a Tua voz venha ser ouvida. Pai amado, te agradecemos por tudo. Nos abençoa no dia de hoje. E, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Se você pode, abra os seus olhos, dê uma pausa ao Senhor, escolha alguém da direita, da esquerda e fala: ainda tem profeta em Israel. Falou para o vizinho da esquerda, para a direita, então escolhe o oposto e fala: Deus vai falar com você. Podem vos assentar. Prometo que eu vou
tentar ser o mais rápida possível, até para que nós não atrapalhemos a programação linda e maravilhosa e falar. E eu não posso deixar de começar a pregar para falar que Manaus tem o povo mais lindo que eu já vi no Brasil inteiro. É o povo mais lindo, mais cheiroso, mais avivado, mais cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. E muito obrigado, minhas amadas. Muito obrigado, muitas minhas mães, muitas minhas irmãs, por estarem orando por nós. Amém? Antes da gente entrar no ponto crucial que Deus quer falar com você e comigo, porque eu também vou estar pregando para mim, a gente precisa entender alguns fatores para a gente começar a analisar a história de Naamã. Porque é muito normal a gente ver a história de Naamã somente pelo fato dele ter se lavado no Rio Jordão 7 vezes. Porém, há coisas que muitas das vezes passa desapercebido, que a gente acaba não vendo os detalhes. E Deus, muitas das vezes, não está no contexto geral. Ele está sim, mas muitas das vezes ele também se encontra nos detalhes. Antes da gente começar, a Bíblia vai começar falando que Naamã era um dos grandes generais da Síria, se não um dos principais generais. A Bíblia também vai falar que a Síria também era inimiga de Israel, povo escolhido por Deus. Não só em questões, a Síria tinha questões políticas e geográficas, mas também tinha uma guerra espiritual muito grande acontecendo. E isso é fato. A Síria adora a deuses e Israel adora o único Deus vivo. Naamã, ele é criado, se a gente puder fazer um resumo da vida de Naamã, ele é criado dentro do contexto da Síria, de adorar e dar sacrifícios a deuses específicos, a determinadas situações. Só que entenda que por mais que Naamã fosse um homem de autoestima, como a Bíblia fala muito bem aqui, fosse um homem onde tinha posições de altos cargos dentro do governo sírio, onde o homem que tinha um carinho, uma estimativa muito alta pelo rei, isso não inibe Naamã de ser um homem leproso. Por que eu estou falando essa questão? Porque muitas das vezes, quando nós estamos analisando a história de muitos personagens, a gente vê que muitas das vezes os personagens que estão nas melhores casas, nos melhores posicionamentos de governo, de emprego, nas melhores situações, que tem uma família abençoada, que tem uma família de boa índole, ou que tem uma família que até mesmo financeiramente é uma família bem. A história não vai se importar com quem ele era. A história vai focar em como ele é. Tem gente que já começou a entender. Só que entenda, e é uma coisa muito fácil a gente começar a olhar do lado humano da coisa. E me perdoem, às vezes, a questão de palavreado, mas é porque a gente é paulista, então a gente acaba usando algumas gírias que não são daqui, então me perdoem. Só que entenda, estar com lepra não é só ter a saúde debilitada. Estar com lepra não é só ter o fato de você estar doente. Estar com lepra significa você tem que se afastar daqueles que você ama, você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer, você tem que deixar posições em que você trabalhou uma vida inteira para estar, você tem que deixar situações que você estava planejando de um dia acontecer, você abandona. Porque a Bíblia deixa claro em diversas situações, e Naamã não é o único leproso que aparece na Bíblia, que o momento em que uma pessoa é diagnosticado com a lepra, ele é considerado impuro, tanto aos olhos do sacerdote, como aos olhos da sociedade e também aos olhos de Deus. É Bíblia, não estou fugindo daqui. Se eu estiver pregando errado, me perdoa. Mas é Bíblia, está aqui.
Por que eu estou falando isso? A lepra não vai mexer só com o físico. A lepra não vai mexer só com a finança. A lepra não vai mexer só com a sua estrutura emocional. A lepra não vai mexer só com a sua estrutura familiar. A lepra não vai mexer só com o seu ministério. A lepra não vai mexer, não vai só mexer no seu relacionamento com o teu marido. A lepra, ela vai fazer você perder a identidade que Deus colocou em você. E é muito fácil a gente querer abrir mão de muitas coisas, porque em alguma situação da nossa vida acontecem coisas que querem nos derrubar, que querem nos deixar triste, que querem fazer a gente parar na terra. E entenda uma coisa: o posicionamento de quem vence a lepra é a chave da vitória para ser curada. O posicionamento que você toma. Ah, mas eu estou muito fraca, pastora. E eu vou falar aqui. Perdão, pastor Lisandra, mas eu vou falar aquilo que Deus está mandando. Deus não tá te dando permissão para você ficar sentada na cadeira. Deus não está te permitindo ficar sem reação diante a essa situação. Deus está te dando uma chave hoje que é: reage. Está com lepra, mas reage. Está doente, mas reage. Está sem força, mas reage. Está sem condição. Reage! A diferença que você tem e que eu tenho de querermos que a vitória aconteça não é o quanto de tempo você aguenta, mas é a posição de mulher de Deus. E entender: Senhor, eu não consigo, mas eu vou. Eu estou em terra estrangeira, mas eu vou. Eu não estou em lugar aonde o Senhor está, mas eu vou aonde o Senhor está. E entenda: você pode ter os melhores médicos, pode ter a melhor situação financeira, pode ter o melhor marido, pode ter a melhor família, pode ter a melhor estabilidade financeira, pode ter o melhor ministério, mas enquanto você não reage, fala para quem está do seu lado: reagir é a chave da cura. A lepra, e entenda isso daqui, preste atenção: nenhuma doença, e nós vivemos isso na pandemia, nenhuma doença vai fazer distinção em quem está bem ou em quem está mal. Não. Se houver uma doença assim, desculpa, é doença da mente. Mas entenda: a lepra, ela não escolhe atacar quem está pior. A lepra não escolhe atacar quem está melhor. A lepra, ela não acontece em atacar quem não tem nada. A lepra não acontece e não ataca e decide quem está melhor. A lepra é igual para todo mundo. A dor é igual para todo mundo. A tristeza é igual para todo mundo. A situação é difícil, é para todo mundo. Mas entenda, ela se torna diferente para quem decide ir atrás de Deus. A Bíblia vai continuar falando e fala das diversas qualidades que Naamã tinha. Tinha à disposição os melhores médicos. E, gente, a Bíblia não vai falar porque ele era bom, ele era bem de família, a Bíblia vai falar que ele estava bem de posição. Automaticamente, todas nós aqui temos interpretação de texto. Se é um general, então essa pessoa tem uma boa vida, ganha bem, tem uma família abençoada, né? A gente crê assim. Deve aí ter à disposição os melhores médicos da Síria. Só que nem isso adianta para quem está em cargo alto. Isso não funciona
só para quem está doente. E desculpa, e eu vou falar uma coisa aqui, mas eu vou pedir até perdão para a pastora Elisandra, eu vou falar rasgado. Mas eu vou falar. Em nome de Jesus, para de querer se vitimizar por algo que ainda não aconteceu. Não. Aqui a gente tem um general que é leproso, amém ou não amém? E a Bíblia vai falar que ele tinha grande estima, o rei tinha grande estima por ele, amém ou não amém? Fala amém forte, igreja, amém ou não amém? Isso. A mesma Bíblia que eu e você temos, e algumas aqui de nós pode ter a versão diferente do que eu estudei. Só que entenda que tem um segredo no primeiro versículo. A Bíblia vai falar no versículo de número 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Preste atenção que a palavra senhor está em minúsculo. Tem gente que já entendeu. Vamos lá, vamos olhar a parte gráfica que está na minha e na sua Bíblia. Toda vez que a Bíblia vai se dirigir à palavra senhor minúsculo, ela tem algumas interpretações. Interpretações essas se referindo a mestres ou senhores de comércio ou senhores de escravos, porque, querendo ou não, é a época que a Bíblia foi escrita. Tanto é que Israel foi escravo. Ou está se referindo muitas das vezes por nós mulheres como nossos maridos, donos do nosso lar. Ou, por muitas das vezes, se refere a sacerdotes e a reis. Todo mundo acompanha a minha lógica? Logo em seguida, a palavra de Deus vai dizer assim: e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aí está em maiúsculo. Toda vez que você vai ler na minha Bíblia, na sua Bíblia, que tiver em caixa alta gráfica, ou tiver em letra maiúscula, só o S ou a palavra inteira, sempre vai estar se referindo ao Deus de Israel. Segura aí. Todo mundo entendeu minha lógica, amém? O que acontece? Eu não falei há 2 minutos atrás que a Síria era inimiga de Israel? Automaticamente, como é que o Senhor, Deus de Israel, dá vitória para o inimigo do povo que ele escolheu para louvar, ser povo exclusivo? E aí? Como é que é isso, pastora? Calma que eu vou te explicar. Entenda uma coisa. É muito fácil a gente pregar aqui, ou chegar aqui falando, não, você vai vencer, porque o seu inimigo vai perder, e tal, e lá, e nanana. Mas entenda, que nem toda vitória que você perdeu é para te humilhar. Aqui, mas presta atenção. Aqui, Israel vive o pior período espiritual da história. Israel é dividida no meio e são criados 2 reinos: Israel e Judá. Perdão, erro meu. E Judá. Consequentemente, o reino que era para ser um só se tornam. A questão aqui é que por mais que o reino esteja dividido, eles não tinham a permissão de misturar a adoração exclusiva do Deus vivo com a adoração para deuses. Todo mundo já entendeu. Entenda uma coisa. O seu Deus não divide a honra com ninguém.
por mais que você esteja passando situação de dor, de luta, você está perguntando para Deus: Deus, por que está acontecendo comigo? Eu sempre honrei tua palavra, fiz sacrifícios, honrei aonde o Senhor me colocou. Ei, responde para você. Não olha para a irmã que está do seu lado agora. Agora eu vou ser bem pastora mesmo. Ninguém vai olhar para a irmã que está do lado. Mas se analisa e se pergunta: Deus está me colocando nesse problema. Será que é para me ensinar? Ou será que é para me dar um aviso? Ei, em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus não vai te humilhar. Deus não vai te usar como arma para humilhar o teu inimigo, não. Muitas das vezes, quando eu e você, a gente perde alguma coisa, muitas das vezes a gente parece que é uma criança mimada. Ah, Senhor, me tirou isso, mas por quê? Ah! Aí tem umas, e é fato, quem aqui tem liderança já viu acontecer? Tem umas que só porque Deus deu um não, se espermeia no chão, faz confusão, e aí fala: porque Deus não me deixou. Ei, a culpa de quem tirou Deus no centro da tua vida não é de Deus. E entenda, eu vou falar isso daqui até cravar na sua mente. Enquanto você estiver colocando o marido, enquanto você estiver colocando a casa, enquanto você estiver colocando o pai, enquanto você estiver colocando a mãe no centro da onde Deus tem que estar na tua vida, desculpa, Deus vai deixar o teu inimigo ganhar até você aprender que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Não adianta. Sem a presença de Deus não dá para ganhar. Nunca é pela minha mão ou pela sua mão. Nunca é pela minha vontade ou pela tua vontade. Porque no momento em que for, o mundo acaba, a família acaba, o emprego acaba, o ministério acaba, a CIB acaba. Entenda, Deus não divide honra com ninguém, mas não é para te humilhar, é para Ele fazer testemunho do teu milagre. Vira para quem está do seu lado. Reagir sem a presença não dá. Para de querer o altar de Deus na tua casa com situações que estão te trazendo dor. Para de querer colocar dor no centro do teu coração, porque o centro do teu coração tem que ter culpado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E entenda, a dor ela pode te atingir, sim, e muitas vezes vai. Só que isso não pode roubar o lugar que Deus plantou no teu coração. A mesma Bíblia que eu e você acabamos de ler. E eu já estou encaminhando o final. Entenda uma coisa. O povo de Deus troca a exclusividade de Deus por outras coisas. Amém ou não amém? Fala amém ou não amém, igreja? Alguns acreditavam. Isso aqui é bíblico e é interpretativo para todos nós. Alguns que estavam vendo a situação de Israel atualmente tinham a plena certeza de que a grande Israel, que um dia foi escravo, mas depois foi liberto, foi escolhido para serem conhecidos como o povo de Deus, Isaac e Jacó,
que servem ao Deus que Abraão, Isaque e Jacó serviam. O povo que ganhou guerras, e muitas das vezes ganhou guerras improváveis, até mesmo somente com 300 pessoas. O povo que viu a água brotar no meio da rocha, viu o maná sendo entregue do céu para a terra. É o mesmo povo que decide abrir mão da exclusividade que Deus estava dando, para poder atender uma demandazinha de um grupo pequeno, para atender demandazinha por conta de briguinha territorial. Em nome de Jesus, entenda: a guerra que você passa, a guerra que talvez você esteja travada com alguém, ou com alguma coisa, entenda, não vai passar de nada do que Deus já colocou. Como assim, pastora Marina? Vou explicar. Para de querer trazer os teus problemas para onde é santo. Para de querer trazer os teus problemas aonde não pode falar. Em nome de Jesus, entenda, Deus dá oportunidade para a gente pedir ajuda, sim. Só que como mulher de Deus a gente tem que tomar um posicionamento. Isso aqui me cabe falar, isso aqui não me cabe. Isso aqui eu preciso fazer perante a Deus, isso aqui eu não posso. E não é para exposição do teu inimigo, mas é porque muitas das vezes, quando você fala, quando eu falo, a gente não expõe o outro, a gente expõe a si mesmo. Ei, eu sei que é difícil, mas eu vou falar. Deus está mandando, tá no meio da guerra, mas fica quieta. Tá no meio da guerra, mas não fala. Tá no meio da dor, mas não fala. Tá no meio da fofoca, não abre a boca. Tá no meio da dor ou do luto ou da tristeza, fica quieta. O segredo de Deus com o povo dele não é o quanto ele se expõe. O segredo de Deus é aguentando a luta do jeito que tá. É aguenta em silêncio, fica quieto, vai andando, mas não fala nada. Namantoraba chora mantorabacai. É difícil falar isso para vocês, para as senhoras, em especial para jovens. E eu vejo que tem muitas mulheres jovens aqui, graças a Deus. Só que entenda, a correção de Deus pode doer, mas ela é útil. A Síria está ganhando de Israel inúmeras batalhas. É bíblico, está aqui. O problema aqui não é o povo de Deus ter perdido a característica. O problema aqui é que no momento em que alguém que a gente não gosta pede ajuda, a gente já quer inverter o papel. Mas vamos lá. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai falar assim, no versículo 7, mais precisamente no versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em que chegando a ti essa carta, saiba que eu enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua. Entenda. E a Bíblia vai continuar falando. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-lhe as suas. Você vai falar mais alto, porque aqui tem mulher que tem um gogó de ouro que eu estou orando para Deus me dar. E o rei, lendo isso, rasgou os seus vestidos. Os seus vestidos. Eu vou continuar a falar o que Deus está falando no meu coração. Desculpa, gente. Gente, a Bíblia vai falar que essa menina
que foi feita escrava. Em uma das batalhas, não falo especificamente qual, em uma das batalhas essa menina é levada como escrava. E essa menina é da onde? De Israel? De Israel? Ok? Essa menina sendo de Israel e indo para a Síria, você acha que ela tem a obrigação de ajudar quem o povo dela considera inimigo? Essa menina sendo escrava, mas porque ela não, porque existem um pouco, existe essa ideia em alguns pensamentos de linha de pregação. Mas porque essa menina fez porque ela sabia que se ela ajudasse o mestre dela iria matar. Não. Entenda. Como eu falei aqui, é muito fácil eu falar para você, mulher, vai dar tudo certo. Mulher, você vai vencer essa luta. Seu inimigo vai ser humilhado. Seu inimigo não vai aguentar o poder da bênção que Deus vai fazer na tua vida. Seu inimigo não vai suportar ver você lá. Quem me viu passar na glória não me ajudou. E tal. A questão aqui, ela não vê quem é o inimigo do povo. Ela vê o ser humano que precisa de Ei, inimigo também precisa ser curado. Eu vou falar de novo porque tem gente que ficou quieta. Inimigo também precisa ser curado. E entenda uma coisa: você pode ser a maior vítima dessa história. Você pode ser a maior vítima dessa situação. Mas isso não te proíbe e não te isenta a não ajudar o inimigo. Ei, a gente está pregando aqui sobre mulheres com raízes fortes. Estamos pregando aqui com mulheres que serão edificadas, que sairão daqui com as raízes mais fortes do que chegaram aqui. Só que entenda, para ter raiz forte, não adianta estar envenenada pela mente. Para ter raiz forte na casa, não adianta estar com o coração envenenado. Em nome de Jesus, entenda. A cura não é somente para você. Não é somente para a tua casa. Muitas das vezes, entenda, Deus vai permitir e o queijo na mão. Só que quem vai tomar a decisão de fazer acontecer não é Deus. Quem tem a decisão de ir pelo caminho da misericórdia é você. Mas pastor, eu estou com meu coração envenenado. Eu estou exatamente aqui como o rei se encontra. Porque no momento em que a Bíblia vai falar, ele recebeu a carta e leu, ele rasga as vestes. E por mais que ele fale, quem sou eu para poder vivificar ou morrer? Entenda que há um complô contra mim. Ei, entenda. O rei aqui tinha a oportunidade de falar: Naamã, existe um profeta em Israel, vai até ele. Só que ao invés de fazer isso para ajudar o inimigo, não, porque eu estou sendo atacada, não, porque eu que estou sendo humilhada, não, porque eu que estou recebendo. Ei, para, entenda uma coisa, Deus está te dando um sinal. Para de querer inverter um papel que Deus não te deu. Deus não te deu a carta para você entregar, para você depois reverter esse assunto.
Para de querer inverter e ser a vítima. Não tem lugar do céu para vitimismo. O céu não tem lugar para vítima. Não tem lugar para fofoca. Deus está te dando um sinal. Ou eu vou te parar. Para em nome de Jesus. Porque eu te dei eu te dei um papel. E não foi de vítima. Eu te dei um papel de mulher de Deus. E mulher de Deus não tem tempo para ficar se fazendo de vítima. Mulher de Deus não tem tempo para ficar gastando com fofoca. Mulher de Deus não tem tempo de ficar mandando indireta pro Instagram. Mulher de Deus não tem tempo de ficar falando: olha, isso daqui tá me atingindo. Olha, isso daqui tá começando a faltar com respeito. Para! Em nome de Jesus, segura! Para de dar ouvido para aquilo que o homem te fala. Para de dar ouvido para aquilo que Satanás está falando no teu coração. Pela rede social, pelo Instagram. Por muitas das vezes, pelos textos que você escreve. Aí fala: vou mandar isso daqui. Só que, para, irmã. Chega. Ou você para ou Deus vai te parar. E deixa eu falar uma coisa. É melhor você parar. Porque quando Deus faz parar, tem gente que já entendeu. Você é filha da misericórdia de Deus. Então para de querer fazer um papel que não te cabe. Para de querer rasgar a veste aqui no culto de mulheres, rasgar a veste aqui na sala da pastora, rasgar as vestes aqui na Cibem. Para, irmã! Ai, mas eu tô doente. E para de querer usar essa doença que você está passando para ser a vítima. Minha mãe já falava: minha filha, teve uma vez em Campinas, a bispa Keira ela de lá. Não tinha um único culto de mulheres que a minha mãe não me levava. Eu tô doente, ai mãe, não posso. E eu fico com raiva de mim mesma, literalmente. Ai mãe, não posso. O que foi, minha filha? Ai, porque eu tô com dor. Vamos pro culto de oração. Ai, mas é porque eu tenho prova para estudar. Vai pro círculo de oração, estuda lá. Ai, mas por que eu tô triste? Porque amiguinho meu, fulaninho, falou mal de mim na igreja. Para com esse negócio e vai pro cultural. Entenda que a tua força não está no quanto você se expõe. A força que Deus te deu está na presença que Ele está tendo na tua vida. Fale para quem está ao seu lado: inimigo também precisa de cura. Inimigo também precisa ser curado. E não adianta falar: ai, mas por que eu não vou ficar, pastor Lisandra? Porque essa daqui está fazendo fofoquinha minha. Desculpa, irmã. Desculpa, irmã. Deus te deu um papel para ser mulher misericordiosa. E raiz não vai se aprofundar na terra enquanto você estiver impedindo a raiz de crescer. Seja maior que isso. Deus te tornou para ser grande. Seja maior que a situação que você está passando. Seja maior que a situação que estão te colocando. Seja maior. Para, irmã. A Bíblia vai falar também, e eu já estou encaminhando o final, agora eu prometo mesmo, que quem é pregador tem a mania de falar: estou encaminhando o final, e não encaminha. Mas prometo, eu já estou indo para o último tópico. Eu não vou me exceder aqui. Repita comigo: método de milagre não se questiona, se cumpre. Não. Você vai virar agora para a vizinha do teu outro lado. Método de milagre
não se questiona e nem adultera. Ela se cumpre. A Bíblia vai falar que logo depois, vou até ler aqui para depois o pessoal falar que eu estou trazendo na minha cabeça. Sucedeu, versículo 8 do capítulo 5 de 2 Reis. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgas os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que ainda há, não estou falando que houve, ainda há um profeta em Israel. Depois que Naamã chega perto da casa do profeta Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu manda um mensageiro ir de encontro com o general. Amém ou não amém? Acompanha a lógica aqui comigo. Estou sendo professora hoje, só estou fazendo linha de lógica. Olha que coisa benção. Mas entenda, no momento em que Eliseu manda o mensageiro falar, eis que, eu vou ler aqui para vocês, para ninguém falar que eu estou inventando. Vamos lá. Então Eliseu mandou um mensageiro: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Aqui, quando Naamã responde, ou quando a Bíblia diz o seguinte pensamento que Naamã teve, isso daqui é uma falha que tanto eu como você a gente tem. Que Deus dá uma ordem para a gente fazer, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Só que a gente, ser humano, cheio de falha, e eu vou falar que eu tenho muitas, e não nego porque eu sou gente, eu não sou santa, e ninguém aqui é. O único santo é Jesus. A Bíblia vai falar o seguinte: porém Naamã se indignou e foi dizendo: eis que eu comigo certamente pensei, ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não, senão porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, são melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar em algum desses e ficar purificado da mesma maneira? O segredo aqui não está na água. Nunca teve. Teve gente que já entendeu. O segredo aqui não está o quanto você questiona o método que Deus mandou você fazer. Ai, mas é meu inimigo, eu não posso. Ai, mas é uma pessoa que eu não gosto, que não tem estima. Não precisa. Deus te chamou para ser mulher de misericordiosa e não mulher fofoqueira que fica criando dissensão do outro e da outra. Ai, mas por quê? Essa mulher está queimada. Ela ficou nova convertida agora. Ai, mas por que eu não posso me envolver com esse tipo de gente que é novo convertido, que não está no mesmo nível espiritual que eu? Vai nessa tua força para ver o caminho que Deus guardou para você. Ai, mas por quê? Essa mulher só lava banheiro e eu não posso porque eu fiz minhas unhas. Eu não posso porque eu vim toda linda dentro da paleta. Ai, mas porque meu satã, eu não posso fazer isso. Eu não posso servir na cantina. Eu não posso ficar com esse pessoal, porque senão eu vou perder seguidor. Porque senão eu vou perder, o meu pastor não vai gostar. Para.
Em nome de Jesus, para. E tem aquelas, coloca tudo na cota dos maridos. Porque meu marido não deixa. E o marido nem sabe o que está acontecendo. Sabe qual que é o pior? E preste atenção, eu vou finalizar dentro de mais 3 minutos. Sabe qual que é o pior? Essa mulher está divorciada. Essa mulher só tem um seguidor no Instagram, que é ela mesma, que ela criou uma página fake. Estou falando sério. Já me apareceu essa situação. Essa mulher nunca veio num congresso da CIB, nunca veio numa reunião de mulheres, não sabe do que está acontecendo, mas mesmo assim, Deus te mandou falar. Vai, faz amizade, traz ela para perto. E aí você, não posso, Senhor Jesus. Passa de mim esse cálice, assim como foi com Jesus. Não. Ei! Método de milagre não se altera e não se questiona. A água aqui não é o segredo do milagre. Aqui, o argumento que Naamã usa é um dos mais pobres que eu já vi. Mas por que será que as águas de Abar e Farpar não são melhores? Gente, você está querendo tornar um milagre uma peça de comércio? Ou você está querendo tornar um milagre um post de Instagram? Porque a foto em Abar e Farpar fica melhor, porque as águas são mais limpas, então ali eu posso tirar uma selfie. Para, irmã. Em nome de Jesus, entenda. O seu milagre não está no quanto você questiona. O seu milagre está no quanto você, estando com as feridas abertas, estando com o psicológico todo abalado, estando com o emocional todo quebrado, você vai lá e Ei! Para de fechar sua mão no momento que Deus te mandou ajudar. Para de querer arrumar desculpinha no momento que Deus falou. Larga desse celular, larga dessa rodinha de fofoca, começa a ajudar, começa a servir. E deixa eu falar uma coisa para você. Não há ministério mais bonito no nosso meio do que o de servir. Porque o servir não traz humilhação. O servir não vai te trazer nenhuma prejudicação, não vai te prejudicar. Entenda que servir a Deus não é orgulho. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus, e entenda aqui uma coisa, eu vou falar rasgado. Você que tem feito Deus de acessório de moda, que na hora que você precisa, você vai diante do rei, leva carta. E aí quando o rei manda você ir ter com o profeta, mas não é do jeito que eu quero, então não quero mais esse Deus. Porque eu não aguento mais esse Deus. Ei, enquanto você estiver fazendo Deus de acessório de moda, acessório para tirar filtro no Instagram, acessório para você sair bonita na foto da igreja, acessório para você fazer frase bonita para meter em direta. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você estiver nesse caminho, Deus vai te segurar e não vai deixar você brotar. Mas no momento em que você entende, Senhor, eu estou doendo, mas se é da forma que o Senhor mandou, eu vou cumprir. É para fazer evangelização, eu estou lá. É para ir se mergulhar 7 vezes no Jordão. Não importa! Eu vou cumprir! Os médicos não ajudam. O financeiro não ajuda. A amiga que está do seu lado não ajuda. Mas aquele que tem o poder para fazer, desfazer, fazer acontecer,
se tornar possível, fazer aquilo se tornar impossível possível. E entenda uma coisa: no momento que você entender que Deus não é somente para você vir com uma roupa bonita em congresso. Deus não está na maquiagem que você passa ou deixa de passar. Deus não está no post que você faz ou deixa de fazer. Deus só vai se alegrar no momento em que você entender que não é pelo meu gosto, não é pela minha vontade, não é por aquilo que me apraz, não é pelo aquilo que me alegra, não é pelo aquilo que me deixa bem, mas é pelo aquilo que Ele manda. Obediência não é sinal de pequenez. Obediência não é sinal de humilhação. Obediência não é sinal de fraqueza. Obediência não é sinal de qualquer coisinha para você ficar usando de indireta. Obediência é honra. E toda honra e toda glória seja dada a Deus. Porque no momento que você obedece, que você cumpre aquilo que Deus mandou, que você faz aquilo que Deus te mandou fazer, entenda, Deus vai te deixa enraizar na terra. E quanto mais você aprofunda na obediência que Deus está falando para você ter, mais o teu fruto vai crescer. Quanto mais você se aprofundar na presença de Deus, mais a tua árvore vai se tornar frondosa. Quanto mais você crescer e aprofundar dentro daquilo que Deus te entregou, mais Deus vai te dar frutos, e esses frutos gerarão outros frutos. E entenda uma coisa: você veio aqui para ser uma mulher linda, maravilhosa, sim, mas para ser uma mulher obediente a Deus, para ser uma mulher que ouve a palavra do Senhor, para ser uma mulher que tem sensibilidade da voz de Deus. Ei, seja obediente, tenha misericórdia. Deus te chamou para ser guerreira? Sim, eu me considero uma. Mas os grandes atos de guerra não estão nos ataques, estão nos atos de poupar vidas. Os grandes atos de guerra nunca estão no quanto é destrutivo uma estratégia, mas estão no quanto de vidas você pode poupar. Quero pedir aqui, pastor Lisandra, posso chamar para orar? Quero pedir para que a igreja se permanece com os olhos fechados. Os olhos todos fechados. Eu não quero expor ninguém aqui. E eu não posso expor para este convite que eu vou fazer. Eu sei que há situações em que você chegou no seu extremo. E que Deus pode ter falado com você através dessa mensagem. E eu creio que Deus ainda vai continuar falando conosco do decorrer do dia. Mas eu preciso fazer isso. Você que precisa de oração, dentro da sua família, dentro da sua casa, por qualquer situação que seja, se coloque de pé e permaneça no seu lugar. Para você que precisa de oração, você chegou no limite do limite, no casamento, na área sentimental, na área emocional, na área da finança, na área ministerial, na área do trabalho, na área familiar. Você chegou no seu limite, você não aguenta mais. Você não aguenta mais, você já chegou no limite do limite. E até tentou estender um pouco, mas não dá mais. Você crê no poder da oração? Eu vou pedir aqui para a pastora Lisandra, por favor, que venha para orar por essas mulheres. E eu creio que Deus estará te dando um espírito de mulher guerreira, que sabe ser misericordiosa com aqueles que precisam, que sabe ser obediente ao general dos generais quando é necessário, e que sabe
fazer aquilo que lhe cabe, aquele papel que foi lhe feito, ou aquele papel que foi te responsabilizado, que foi responsável a você. Se você puder, para as pessoas que estão sentadas, estenda as mãos, para que nós possamos juntas, como um só corpo, orarmos e pedirmos para o nosso Senhor entrar com a providência no céu. Pastor Elisandro.